Olá, alunos do primeiro ano. Nós vimos vetores e agora, após vetores, nós vamos ver cinemática escalar. Por quê? Porque cinemática, na realidade nós já vimos cinemática. Vimos velocidade média, vimos deslocamento, vimos aceleração. Contudo, a abordagem que nós demos a essas grandezas foi considerá-las como escalar, considerar como escalares. Entretanto, deslocamento, velocidade, aceleração não são grandezas escalares, são grandezas vetoriais. Então, considerando agora a verdadeira natureza do deslocamento, da velocidade e da aceleração, nós temos uma nova cinemática, por assim dizer, que é a cinemática que trata dessas grandezas com a sua verdadeira natureza, considerando-as grandezas vetoriais. Bom, aí você pergunta, mas por que, afinal de contas, eu aprendi cinemática considerando essas grandezas como grandezas escalares? É que, na verdade, é importante, em um movimento, considerarmos o formato da trajetória. Quando a gente trata de vetores, que é um segmento, nesse caso, de reta, ou seja, um segmento orientado, nós apenas traçamos, nesse caso, a menor distância, por assim dizer, se for deslocamento, entre a posição inicial e a posição final. Isso faz toda a diferença. Eu vou colocar aqui no quadro para a gente visualizar melhor. Então, nosso primeiro passo aqui é comparar as grandezas. Eu coloquei aqui no quadro as fórmulas, tanto para a grandeza escalar quanto para a grandeza vetorial. Observe, então, primeiro passo. Na grandeza escalar, nós aprendemos que deslocamento é a distância entre a posição inicial e a posição final. Bom, o que acontece aqui? Olha só. Digamos que você tem um móvel que faça essa seguinte trajetória. Ele vai da posição inicial até a posição final. O que acontece aqui? Na cinemática escalar, me interessa a trajetória que essa linha é descrita pelo movimento. Não importa se ela seja uma reta ou uma curva. Na cinemática escalar, o que me interessa realmente é o comprimento dessa linha, que é a trajetória. Bom, e para fazer isso, como ela está numerada, para encontrar a distância, o comprimento dessa linha, dessa trajetória, da posição inicial até a posição final, você vai fazer isso aqui, ó, ΔS, que é o deslocamento escalar, ou também variação de espaço, já que esses valores, né, da posição, né, são chamados de espaços. Então, olha só. Então, deslocamento escalar é espaço final menos espaço inicial. E aí eu terei o quê? O comprimento dessa linha. Bom, na cinemática vetorial, o deslocamento tem natureza vetorial. Então, se é um vetor, e o vetor, nesse caso, é um segmento de reta orientado, ele vai ser a menor distância. Se você for desenhar esse vetor, vai acontecer o seguinte: ele vai ser a menor distância entre a posição inicial e a posição final. Esse é o vetor deslocamento. Então, tratando o deslocamento como um vetor, e você traçá-lo da posição inicial até a posição final, você vai ter a menor distância entre esses dois pontos. Enquanto que o deslocamento escalar, ele leva em conta o formato, a forma da trajetória. No deslocamento escalar, quando eu diminuo, nesse caso, o espaço final menos o espaço inicial, eu vou encontrar o comprimento dessa linha. E observe que, sendo uma curva, o deslocamento vetorial, sendo a menor distância, nesse caso, ele vai ter um valor menor que o deslocamento escalar. Então, o que a gente conclui daí? É o seguinte: na cinemática escalar,
eu levo em conta o formato da trajetória, que é o comprimento dessa linha. Na cinemática vetorial, o deslocamento é um vetor. Então eu traço o vetor da posição inicial até a posição final. E com isso eu encontro a menor distância entre esses pontos, entre essas posições. Ok? Então, primeiro passo. A cinemática vetorial, ela trata deslocamento, vai tratar velocidade e aceleração de acordo com sua verdadeira natureza, de vetores. Então está aí a primeira diferença. Naquela cinemática escalar, o que lhe interessava era a posição, o valor da posição ou espaço final e o valor do espaço inicial. Você diminuía e encontrava o comprimento dessa linha que é a trajetória, levando em conta o seu formato. No deslocamento vetorial, não. Parte da posição inicial, chega à posição final, traça o vetor de deslocamento, que vai ser a menor distância entre esses dois pontos. Ok? Bom, se a gente está tratando agora deslocamento, né, como um vetor, né, essa cinemática vetorial, né, vai também nos propiciar encontrar a velocidade média. Porque, veja só, com um deslocamento escalar, que é a distância entre a posição inicial e a final, você dividia pelo tempo e encontrava a velocidade escalar média. Se você tratar agora o deslocamento como um vetor, você vai encontrar a velocidade vetorial média, considerando o valor ou o módulo desse vetor. Então, vamos passar para a prática. Eu vou colocar um exemplo aqui no quadro, tá certo? Bem, vamos fazer o seguinte. Digamos que aqui você tem um móvel. Ele partiu dessa posição, só que ele fez a seguinte trajetória. Pronto. Agora é o seguinte. Essa posição de onde ele partiu, que é a posição inicial, vamos considerar que seja 20 metros. Só que ele fez deslocamentos sucessivos. Digamos que aqui ele percorreu 100 metros. Depois ele percorreu na direção perpendicular, virou aqui formando 90 graus. Ele percorreu 60 metros. E aqui ele percorreu uma distanciazinha de 20 metros. Ok? O que aconteceu? Ele partiu de 20, mais 100, 120, mais 60, 180, mais 20. Então a posição final, vou colocar aqui em cima, em que ele se encontra, tem um espaço, tem um valor de 200 metros. Acho que deu para pegar aí, né? Deixa eu desenhar aqui mais embaixo, para ficar legal. Pronto. O espaço final, 200 metros. Bom, pessoal, ocorre o seguinte. Se eu for encontrar, nesse caso, o deslocamento escalar, eu vou encontrar os dois, o escalar e o vetorial. Vamos fazer passo a passo. O deslocamento escalar, ele pode ser a soma dos deslocamentos, 100 mais 60 mais 20, que vai dar 180 metros. Ou ele pode ser também, né, a diferença, vamos diminuir, espaço final menos espaço o quê? Inicial. Também ele pode ser essa formulazinha aqui, ó. Então, deslocamento é igual espaço final menos espaço inicial. O que me interessa é que na posição final ele ficou em 200 e ele saiu de 20. Então, qual é o deslocamento escalar? 180 metros. Bom, eu levei em conta justamente o comprimento dessa linha que é a trajetória, desde o início até o final do movimento. Bom, o que é que acontece agora? Nós vimos que, na realidade, esse ΔS, que é variação de espaço, ou que deslocamento escalar, ele é bem diferente do deslocamento, vai ser bem diferente do deslocamento
vetorial. Porque o deslocamento vetorial é um vetor. Vai do ponto de partida ao ponto de chegada. Então ele partiu daqui, ó, desse ponto e chegou até aqui, que é a posição final. Então esse aqui é o vetor de deslocamento. Se o corpo não permanece na mesma reta, se ele muda de direção, esse vetor de deslocamento acaba sendo menor, porque é a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. O que é que nós vamos fazer aqui? Como calcular, então, nesse caso, essa distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada? Ou seja, essa menor distânciazinha aqui. Bom, veja o seguinte, que esse deslocamento está inclinado, não é isso? Quando você tiver esses deslocamentos sucessivos, né, o corpo vai numa direção, depois muda de direção, formando 90 graus, geralmente quando o deslocamento fica inclinado, ele vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo. Como é que nós vamos fazer aqui? Ó? Eu vou traçar aqui, você visualiza melhor. Percebeu aqui que esse deslocamento é a hipotenusa desse triângulo retângulo? E o mais interessante é que você tem um cateto. Observe que esse lado aqui corresponde a 60 metros. Já esse lado aqui vai ser, né, eu tenho 100 menos 20, 80 metros. Não dá uma olhadinha não, porque esse 80 ficou 80 desse tamanho, o 60 desse. Não se preocupe não, tá bom? Não precisa ser perfeito. O que importa são os valores, né? Na realidade. Não vai pelo jeitão da figura não, ok? Então o que é que acontece aqui? Se eu tenho catetos 80 e catetos 60, o que é que acontece? Eu posso utilizar o teorema de Pitágoras e o nosso deslocamento vetorial vai ser, nesse caso, a hipotenusa. Então vai ficar como? Vamos lá. O deslocamento da hipotenusa, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu vou fazer com Pitágoras, mas eu acho que você já sabe fazer para aquele processozinho, né? Que a gente fez do triângulo menor, por exemplo. Eu vou fazer aqui, para a gente não perder o hábito. 60 vezes 60, 3.600. 80 vezes 80, 6.400. Esse expoente 2 vai ficar raiz quadrada de 10.000. Deslocamento é igual a 100 metros. Bom, eu poderia também, deixa eu ver se dá para fazer aqui. Tá. Eu poderia também observar o seguinte: aquele triângulozinho menor de lados 5, 4 e 3, catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Aqui você tem outro triângulo. Você quer calcular a hipotenusa. Mas veja que um é 60 e outro é 80. Veja que 60 é 3 vezes 20. E 80 é 4 vezes 20. Então, se é um triângulo cujos lados são 20 vezes maior, essa hipotenusa aqui vai ser 5 vezes 20. E aí você tem o 100. Ok? Bom, o que acontece aqui? Deslocamento escalar, né, que é o comprimento dessa linha, que é a trajetória, levando em consideração seu formato, se for curvo ou reto, e o deslocamento escalar, que não tem conversa. É uma menor distância, porque é um vetor que vai da posição inicial até a posição final. Bom, o que acontece aí? Eu encontrei os dois deslocamentos. Um com natureza escalar e o outro vetorial, considerando escalar, porque na realidade ele é vetorial. O que acontece aqui? Olha só, se você tem deslocamento, logo após aprender deslocamento, a gente aprende velocidade média. Então nós vamos ter duas velocidades médias. Com o deslocamento escalar, nós vamos ter a velocidade escalar média, e com o deslocamento vetorial, nós vamos ter a velocidade vetorial média. Só um detalhe, falou em vetorial, é vetor. Então, deslocamento vetorial é um vetor, velocidade vetorial média também é um vetor.
Bom, como é que nós vamos calcular? Dá uma olhadinha aqui. A velocidade escalar média, eu uso o deslocamento escalar e divido pelo tempo gasto no movimento. A velocidade vetorial média, ao invés de usar o deslocamento escalar, eu uso o deslocamento vetorial. Só que aqui é o seguinte, por que eu coloquei essas barras? Porque a velocidade vetorial média, essa velocidade é um vetor. Aqui eu quero só o valor. E o valor desse vetor, que é a velocidade média, e sua unidade, nós chamamos de módulo. Então, para encontrar o valor desse vetor velocidade média, eu vou utilizar o valor do vetor deslocamento, que é o módulo do deslocamento, e o tempo. Então, vamos lá. Eu vou utilizar, na realidade, esse mesmo problema para resolver. Então, se liga aí. Digamos que aqui ele começou no instante inicial de 2 segundos. E aqui terminou no instante de 7 segundos. Bom, então eu posso encontrar o intervalo de tempo, que é o tempo gasto, que é a diferença entre, nesse caso, o instante final e o instante inicial. Então, o intervalo de tempo, que eu vou colocar aqui, vamos colocar o intervalo de tempo agora. Instante final menos instante inicial. Aqui vamos já colocar 7 menos 2, 5 segundos. Então, nesse movimento, ele gastou 5 segundos. Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos calcular a nossa velocidade escalar e a nossa velocidade vetorial. Bem simples, né? Bom, pessoal, veja que esse nosso quadro aqui, ele parece grande, mas ele é minúsculo, né? Para os nossos padrões. Então, eu vou apagar isso daqui, que é aquele macetezinho que eu ensinei para você contornar o Teorema de Pitágoras a partir daquele triângulo, porque muitas vezes o Teorema de Pitágoras está baseado naquele triângulo menor, né, ampliado, ou seja, é um triângulo cujos lados, né, são múltiplos desse triângulo menorzinho. Então vamos lá. Velocidade, vamos ver esse daqui, dá. Velocidade escalar média. Vou dividir o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. Então, o deslocamento escalar foi quanto? 180 metros. E o intervalo de tempo foi de 5 segundos. Então, se nós dividirmos, a velocidade escalar média é 36 metros por segundo. Ok? Vamos colocar aqui. Encontrei a velocidade escalar média com o nosso deslocamento escalar. Vou encontrar agora o módulo da velocidade escalar média. Então, olha só, eu não quero mais da velocidade vetorial média. Olha só, eu não quero mais velocidade escalar. Eu quero agora a velocidade média, né, vetorial. Então, se eu quero calcular a velocidade média como um vetor, observe então, eu uso para calcular esse vetor da velocidade média, eu uso um vetor também, um vetor, nesse caso, o deslocamento. Então, o que é que vai acontecer? A velocidade média vai ter o mesmo sentido, ele foi da posição inicial até a posição final. A velocidade média também vai ser um vetor. Vou desenhar algo aqui de outra cor, vou colocar aqui azul, tá bom? A velocidade média vai ser esse vetor aqui, ó. Esse vetor é o vetor velocidade média. Ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor deslocamento. Mas eu quero o valor desse vetor. Eu quero o módulo dele. Então, para encontrar o valor desse vetor velocidade, que foi achado com o vetor deslocamento e aponta para o mesmo sentido, o que é que eu vou fazer? O valor desse vetor, que é o módulo, vai ser o valor do vetor, o módulo do vetor deslocamento, dividido pelo tempo. Então, aí nós teremos o seguinte, vou colocar aqui, quanto foi o valor do vetor deslocamento, quanto foi o seu módulo? 100 metros, e o tempo, 5 segundos. Então, nós vamos ter aqui que
o valor, o módulo da velocidade vetorial média será de 20 metros por segundo. Vou colocar aqui embaixo, porque o quadro é pequeno. E eu encontrei a velocidade vetorial média através do vetor também de deslocamento, que foi 100. Veja que para encontrar a velocidade vetorial média, eu uso o vetor deslocamento. Como ele é a menor distância, significa que, olha só, quanto foi que deu a velocidade média nesse caso? A velocidade escalar média, considerando o comprimento dessa trajetória, que foi de 180, 36 metros por segundo. Já a velocidade vetorial média, eu usei o vetor deslocamento, que é a menor distância. Como é a menor distância, ao invés de eu considerar 180, que foi o comprimento dessa trajetória aqui, eu usei a menor distância, que foi 100. Então, se ele percorreu 100 em 5 segundos. Como para encontrar a velocidade vetorial, eu usei o deslocamento, que foi uma distância menor, que é a menor distância entre os pontos. A velocidade vetorial, nesse caso, também tem um valor menor que a velocidade escalar média. Ok? Então está aí a diferença. Então olha só, o que é importante, entenda que essa cinemática vetorial eu vou trabalhar com o quê? Com o assunto passado, que é vetores. Eu vou considerar o deslocamento como um vetor, a velocidade vetorial média também é um vetor, e ela é encontrada com o vetor deslocamento, que é a menor distância. Então entenda dessa forma para você observar a diferença que nós já vimos aqui, ó, entre o deslocamento na cinemática escalar e vetorial e a velocidade média na cinemática escalar e vetorial também, ok? Eu vou passar mais um exercício no próximo vídeo, para não ficar muito grande e ter problemas de colocar na internet, ok? Então, espero que tenha entendido. Daqui a pouco eu retorno, tá bom? Tem que ficar até olhando para a câmera, né? Porque eu sempre para o lugar errado.